Amém, amados? Igreja do Senhor, nós iremos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 2. Glória a Deus. Se você puder, coloque sobre os seus pés. Nós iremos ler o texto bíblico da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 2. Aleluia. Hebreus, capítulo 2, versículo 16, 17 e 18. Quantos encontraram? Diz amém. Amém. Hoje está muito calor, né? Glória a Deus. Mas vamos sobrevivendo. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 16, 17 e 18. O 16 está escrito assim: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, para socorrer os que são pecados. Os que são pecados. Os que são pecados. Glorificado seja Deus. A igreja poder se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, igreja do Senhor aqui presente nesta noite, estamos reunidos na casa do nosso Pai Celestial. E nós sabemos que estar na casa de Deus é o nosso bem maior. É o nosso bem maior estar na casa do nosso eterno Deus. E nesta noite iremos falar um pouco a respeito da tentação. A leitura que nós acabamos de ler nesse culto de libertação está mostrando-nos o versículo de número 18 do livro do autor aos Hebreus. O versículo 18 está declarando-nos nesta noite: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ele padeceu, e padecendo ele, pode socorrer os que são tentados. Mas para ele socorrer aqueles que são tentados, a Bíblia nos diz que Cristo encarnou-se. Ele veio a esta terra, e todos nós sabemos a origem, o procedimento, todos os cuidados em que o próprio Pai planeou e preservou. Depois dele ter nascido, o seu nascimento foi unicamente para entender o ser humano, para estar em pé de igualdade como ser humano, porque assim como nós sentimos fome, ele também sentiu, assim como sentimos sede, ele também sentiu, assim como você chora, ele também chorou, assim como ele também teve um pai adotivo que foi José. Nós também temos o nosso pai natural, o nosso pai na carne. Então Jesus Cristo, ele veio para experimentar todo e tudo aquilo que o ser humano experimenta na face desta terra. E vejamos que o versículo que nós lemos para a igreja poder frisar, para que possamos entrar no texto bíblico da palavra de Deus, porque
naquilo que ele mesmo, sendo tentado, ele padeceu, ele mesmo pode socorrer aqueles que são tentados. Amados irmãos, quando nós falamos a respeito da tentação, as pessoas lembram primeiramente do livro de Jó e de outras narrativas bíblicas que está inserida na Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos que a tentação, ela teve a sua origem, e por meio da tentação, o pecado, ele entrou no mundo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo de número 4, nós podemos observar que ali, o primeiro casal, a primeira família, eles foram tentados no lugar em que Deus havia preparado para eles, no lugar em que eles tinham proteção, no lugar em que eles eram guardados, no lugar em que eles tinham a presença de Deus, no lugar em que eles tinham a provisão. Mas eles foram tentados, eles foram tragados pela tentação. E a tentação, ela tem uma origem, e a origem da tentação é o próprio tentador, que é Satanás. E nos dias que nós estamos vivendo, não poucos, mas muitos de nós temos sido tentados. E às vezes nós não temos como sanar esta tentação. Às vezes estamos cedendo às tentações. Às vezes, quando somos tentados, voltamos para trás, esquecemos que Cristo também foi tentado, padeceu tentação. E no momento que somos tentados, nós esquecemos de recorrer àquele que pode nos livrar de toda a tentação. Glória a Deus! Então, nesta noite, você que está aqui neste lugar, você que pode estar padecendo, sofrendo tentação em alguma área na sua vida, se a tentação está vindo da sua mente, se a tentação está vindo por meio da sua carne, se até você está sendo tentado na sua alma, que é a sede do seu sentimento, se você está sendo tentado nesta noite, eu quero te convidar a chegar-se aos pés de Jesus Cristo, porque Ele tem poder para te livrar, para renovar as suas forças, para que você possa estar sólido, com a mente sóbria, vigiando na presença de Deus, e em momento algum estar de cabisbaixo, porque sofreu uma tentação, achando que tudo acabou para você, que já não tem mais solução, não tem mais jeito. Louvado seja Deus. A tristeza tenta invadir a sua alma. Nesta noite o Espírito de Deus está neste lugar, e Ele, aleluia, trabalhará na nossa vida mediante a sua palavra, aleluia. E o poder da tentação, a traição de Satanás, louvado seja o nome do Senhor, não terá poder de nos neutralizar, se nós recorrermos para aos pés de Jesus Cristo nesta noite. Então eu quero que você entenda que a tentação foi por meio da tentação que o pecado ele entrou no mundo. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e Satanás, mesmo passando todo esse tempo, ele não cessou de tentar o homem,
porque o objetivo dele, a missão dele, ele também tem uma missão. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10, a Bíblia está declarando que a sua missão é roubar, a sua missão é matar, e além de roubar, de matar, ele também quer destruir. Ele quer destruir o homem que é a imagem e a semelhança de Deus. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir o seu relacionamento. Ele quer minar a sua fé. E ele vai usar a tentação. Louvado seja o nome do Senhor, para que você não o enxergue como tentador, como inimigo da sua alma. Mas nesta noite a palavra de Deus, ela trará-nos revelação óbvia, para que possamos entender que tudo aquilo que é construtivo na sua vida, tudo aquilo que está minando a sua força, tudo aquilo que está prendendo você no vício, que está prendendo você no álcool, tudo isso é uma tentação, aleluia. E esta tentação só pode ser vencida se você chamar o Senhor Deus para a tua vida, se você entregar a sua vida totalmente ao Senhor e obedecer a sua palavra. Quando você lê o livro de Tiago, o capítulo de número 1, o versículo de número 12, a Bíblia está dizendo: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando ele for aprovado, receberá do Senhor a coroa da vida, a qual Deus preparou para aqueles que o amam. Mas muitos de nós não estamos conseguindo resistir à tentação, porque não estamos conseguindo resistir a esta tentação. Então é falta de palavra na nossa vida, é falta de alimento no nosso espírito, e por não ceder à tentação, os homens dos dias atuais, eles têm sido engordados pelo seu adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo de número 10, a Bíblia vai mostrar para nós nesta noite, louvado seja Deus, melhor dito, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mais fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima ou além do que possais suportar. Antes, com a tentação, Ele também vos dará o escape para que vocês possam suportar. Então, amado, para você vencer a tentação, para nós vencermos a concupiscência da carne, para vencermos a concupiscência dos olhos, para vencermos a soberba da vida, é necessário estarmos ligados em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode perguntar-me nesta noite: pastor, então, o que é a tentação? A tentação, amados irmãos, vai ser os pensamentos que tentam invadir a sua mente, a nossa mente, a minha mente. Tenta invadir a mente humana, tentando nos seduzir a praticar o adultério, a praticar a prostituição, a praticar toda sorte de maldade, aleluia, que também opera nos filhos da desobediência. Então nós precisamos pedir ao Senhor que venha blindar a nossa mente com o capacete da sua salvação. O crente precisa ter a certeza da sua salvação, para que ele não possa ceder às tentações humanas, ou seja,
a tentação da nossa carne que guerreia no nosso corpo mortal. Aquilo que os nossos olhos veem, sempre está desejando. Aquilo que os nossos ouvidos ouvem, sempre queremos. Louvado seja Deus. Aquilo que as nossas mãos apalpam, sempre queremos. Aquilo que os nossos pés nos levam, é isso que satisfaz a nossa carne. E Satanás, como ele é agente da tentação, ele começa a trabalhar nesses pensamentos, e o homem começa a se lançar no álcool, o homem começa a se lançar na feitiçaria, o homem começa a se lançar, a se degradar. E muitas vezes é um pensamento vantajoso, e o homem pensa que ele está com a bola toda, mas tudo isso aí é Satanás tentando prender o homem. É Satanás tentando destruir o seu homem interior. É Satanás tentando te aprisionar. Mas nesta noite a palavra de Deus está nos declarando que não vem sobre nós tentação que não seja humana, mas Deus é fiel em meio à tentação, à provação. Ele nos dará o escape desde quando consagramos o nosso coração a Ele, consagramos a nossa vida a Ele, consagramos o nosso viver ao Senhor. Então nesta noite não permita ser seduzido pelos pensamentos carnais. Começa nesta noite a permitir que o Espírito Santo de Deus dirige a sua mente, porque quando o homem aceita Cristo como seu Salvador, o que vai predominar no seu interior, na sua mente, é a divina semente que é a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, você está apresentando um culto, você veio trazer um culto para alguém nesta noite, mas há pessoas que vêm para a igreja, e antes dele chegar à igreja, ele congrega, ele anda na igreja, mas antes dele entrar na porta do templo para dentro, ele bebe um copo de cachaça, bebe uma cerveja, ele acende um tabaco, aí depois entra no templo, levanta a mão, levanta o pé. Amados irmãos, Deus ele não recebe duas adorações, Deus ele não recebe dois cultos. Nós estamos no altar, estamos na presença de Deus, e Deus ele quer mudar esta situação, Deus ele quer mudar essa postura, Deus ele quer te erguer na sua presença, para você entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que destrói esse templo, o Senhor o destruirá. Esta mensagem não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de advertência para cada um de nós nesta noite. Nós que estamos permeando os nossos pés, nós não somos isentos de ser tentado, seja grande, seja pequeno, seja obreiro, todos nós estamos propícios a ser tentados, a passar por tentações, por provações, mas esse é o lema de Satanás, é tirar-nos da presença de Deus, é roubar a nossa comunhão com o Senhor, é tirar esta alegria que está dentro do seu peito. Então nesta noite erga a tua cabeça, faça um voto com o teu Deus nesta noite e declara diante do mundo espiritual e diga: Senhor, até agora eu sentia esta tentação, até agora eu sempre caí no mesmo pecado, mas a partir de hoje, se o Senhor está nesta palavra, eu faço aliança contigo nesta noite, porque eu quero servir a ti em espírito e em verdade. O mundo não tem nada para me oferecer, o que há no mundo
mas é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isto passa, é tudo passageiro. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aqueles que estão em Cristo permanecem para sempre. Aleluia. Nós não temos como impedir de ser tentado, mas podemos em Cristo não ceder à tentação, resistir a Satanás no nome de Jesus Cristo, e ele fugirá de nós. Aleluia. Nós somos propriedades do Senhor na face desta terra, e Deus quer habitar em corpos puros, limpos, consagrados, santificados a Ele. E se você ainda não está nesse patamar, nesta noite você pode dizer: Senhor, enche-me aqui, enche-me de ti, enche-me, aleluia, da tua graça, enche-me do teu vigor, dessa autoridade. Eu não quero voltar mais para o mundo não vai mais me dominar, os vícios não vai mais me tragar, porque eu entrego a minha vida ao Senhor Deus. Aleluia. Essa é a ação de Satanás, amados. Essa é a procedência maligna. Aleluia. E toda tentação, todo pensamento pode constituir-se em pecado. Louvado seja Deus. Então, às vezes, Satanás sempre vai enviar uma bandeja. Ele não vai aparecer pessoalmente, mas vai enviar uma bandeja. Ele vai trazer uma proposta tentadora, que vai encher os nossos olhos para tentar tirar-nos da presença de Deus. Pode ser algo vantajoso. Então nós devemos examinar tudo à nossa volta, aleluia, e procurar em nome do Senhor não ceder às tentações do dia a dia, para poder fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Criador. Portanto, Mateus, quando escreve no capítulo 26, versículo 41, ele diz desta maneira: orai e vigiai. O Espírito, na verdade, pode estar até pronto, mas a carne, ela é sujeita à fraqueza. Então não confia na sua carne. Não confiamos na nossa carne. Não confiamos na nossa carne. Não ponhamos confiança nesta carne, mas vamos alimentar o nosso espírito em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele veio, e ele veio para desfazer toda a obra de Satanás. E assim como ele venceu, aleluia, estando ele conosco, comigo e consigo, nós também haveremos de vencer para a glória do Senhor. Aleluia. Quantos assim acreditam? Levante a sua mão. Mas para isso, quando a tentação vier, quando as propostas vierem, nós precisamos ter uma atitude. E qual é a atitude que nós temos que ter? A nossa atitude nunca é enfrentar a tentação. Tem crente que pensa que ele é autossuficiente, que ele é o super-homem e a mulher maravilha, e aí quer enfrentar a tentação. Mas o maior segredo para você enfrentar a tentação é você fugir dela. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. A tentação ainda não é um mal consumado, personificado, mas é um caminho que nos levará a essa consumação. E sendo consumado esse desejo, aleluia, é pecado. O pecado sendo consumado gera morte espiritual.
E quando nós estamos mortos espiritualmente, estamos separados de Deus. Não temos intimidade com o céu. Oramos e o Senhor não responde. Louvamos e não acontece nada. Pregamos e pessoas não são salvas e nem libertas, porque estamos apenas como um cadáver ambulante, sem unção, sem vida, sem presença. Louvado seja Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo de número 39, a partir do versículo de número 12, quer ver que José teve que fugir da tentação. A Bíblia diz que quando José ele foi executar o serviço na casa de Potifar, eu penso que pela manhã, e quando ele entrou naquela casa não havia ninguém em casa, mas ele foi para executar o serviço na casa do seu senhor Potifar. Porém, quando passa alguns minutos, aparece a mulher de Potifar, e chegando-se a ele diz: olha, venha, aproveita-te, deita-te comigo. E naquele momento ele se esquivou fugindo. E quando ele fugiu, o avental ficou na mão dela. E agora ela, para se usufruir, porque o seu desejo não foi realizado, ela começou a gritar. E no momento que ela começou a gritar, os homens da casa chegaram. E ela disse: olha, aqui está a prova na minha mão. Esse hebreu que o meu esposo trouxe para a nossa casa, ele trouxe esse estrangeiro para a nossa casa, e ele me assediou e quis deitar-se comigo. Eu gritei, e no momento que eu gritei, ele correu. Aqui está a prova, as vestes, o avental dele praticar o serviço aqui na casa. E o que ela fez como prova? Ela pegou a prova da tentação e colocou nos seus pés, e ficou ali aguardando até a hora que o seu esposo chegasse. E quando o seu esposo chegou, ela disse: olha, aqui está a prova. Conheces esta roupa? Essa túnica aqui é de José, aquele que tu trouxe para a nossa casa para abusar de mim. Aconteceu assim, assim, assim e assim, e por eu não permitir, ele correu. E agora está aqui a prova que ele tentou abusar de mim. E naquele momento, amados, Potifar irou-se de uma tal maneira, e pegou e mandou encerrar José naquela prisão. Mas se você ler o versículo 21 do capítulo 39, na inocência de José, porque José não cedeu à tentação, mas ele fugiu da aparência do mal. Aleluia. O versículo 21 vai dizer que Deus era com ele. Quando você é inocente na situação, quando você não cede à situação, Deus, ele é com você. Ele está pronto para te dar o livramento, ele está pronto para te dar o escape, porque a palavra dele está em você. Então em José estava uma aliança. José estava aliançado com o eterno Deus, e ele não quis jogar fora os sonhos que Deus já havia lhe dado, porque estava sendo gerado dentro de José. E você é alguém que está, aleluia, no memorial de Deus. E Deus, aleluia, ele te dará a força necessária, se você assim o buscar, aleluia, para rejeitar, fugir da aparência do mal, assim como Jesus Cristo venceu a tentação, porque ele conhece a dor, aleluia, que você está sentindo. Ele conhece as afrontas que você também está sendo afrontado. Ele conhece, bendito seja o nome do Senhor,
assim como ele foi tentado, ele foi injuriado, aleluia, ele foi oprimido, rejeitado. Ele sabe que a sua igreja também na terra passaria por essas situações, e são as armas que Satanás tem usado no mundo espiritual para tentar neutralizar a nossa fé. Mas nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito de Deus agirá na nossa vida e nos dará a força necessária para vencer a tentação no nome de Jesus Cristo. Se você tem fraqueza pela bebida, não vai no café todo dia com pessoas que não têm o temor de Deus. Glória a Deus. Se você tem fraqueza por vídeo pornográfico, então não acesse o site todo dia, toda hora, não, meu filho. Satanás está armando uma emboscada para tirar a alegria, para roubar a tua salvação. Então não ceda à tentação. A tentação sempre será um agente de Satanás, e todo agente de Satanás trabalha para destruir, disseminar, arrancar a credibilidade da igreja, promover, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, toda sorte de impureza e maldade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas eu acredito que nesta noite há homens e há mulheres que no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, vai continuar rejeitando a tentação, porque o seu objetivo é estar na presença de Deus. O seu desejo é de estar no altar, o seu desejo é de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, o teu desejo é de permear o céu, o teu desejo, aleluia, de estar na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra manda fugir-nos da aparência do mal. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, ele foi tentado. Ele foi o mais tentado de todos os homens. Talvez você pense consigo mesmo: eu sou cristão, que sou mais tentado ou tentada. Mas Jesus Cristo, teu mestre, ele foi o mais tentado, foi o mais indigno dos homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, mas ele não cedeu para salvar a minha vida, para salvar a tua vida. Ele não cedeu, e vai mover céu e terra para você também não ceder. Aleluia. E por que ele não cedeu, amados? Porque ele vivia em constante oração. Porque ele não cedeu? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Porque ele não cedeu? Porque ele não estava fazendo a sua própria vontade, estava fazendo a vontade daquele que ele queria. E aí ele foi rompendo as tentações, ele foi rompendo as acusações. E quando nós estamos buscando a Deus em oração, a vitória sempre será certa na nossa vida. O Senhor sempre nos dará a força necessária para vencermos as tentações, porque a igreja de Deus, nós não estamos aqui para sermos encurralados pela tentação ou pelo inimigo, não. Todo crente que aqui está, você não foi chamado pelo Senhor para você estar ali todo dia no ringue, tomando soco do inimigo. O inimigo te coloca no ringue todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando é no sábado, você vem na igreja, domingo, segunda-feira ele te joga lá no ringue novamente. Não. O Senhor nos chamou para estarmos de pé diante da sua presença.
E quando nós lemos o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2 Coríntios 10, 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então não dá para lutar com a tentação da carne, não dá para lutar contra Satanás. Satanás, ele é um ser espiritual, e para você lutar contra ele não é no soco, não é no pontapé. Para você lutar, precisamos tomar posse das armas espirituais. E quais são as armas espirituais que Deus disponibilizou através do seu Filho, do sacrifício, mediante o Espírito Santo e o poder da sua palavra? As armas espirituais já estão disponível. É a oração, aleluia, no Espírito. As armas espirituais é o jejum, louvado seja Deus. As armas espirituais é a leitura bíblica da palavra. As armas espirituais da igreja para vencer a tentação à carne é o poder do nome de Jesus Cristo. As armas espirituais para vencer as tentações é o poder do sangue de Jesus Cristo. Então nesta noite começa a tomar posse das armas espirituais para batalhar dia após dia na presença de Deus. Deus não chamou-nos para sermos eternos, derrotados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e só vence o mundo aqueles que creem ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se o Espírito de Deus despertou em ti, em você, em nós, esta fé nesta noite, levante a cabeça, bate a poeira, louvado seja o nome de Jesus Cristo, e declara: porque o Senhor nos chamou para vencer ou vencer. O lema da igreja do crente em Cristo é vencer ou vencer. Mas se você quer ser um eterno derrotado, então não ore, eu não aconselho. Então não busque a leitura da palavra, eu também não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você estar em oração, estar buscando a presença de Deus, estar sendo cercado por Ele, estar sendo protegido por Ele. E Ele lá do céu está olhando: olha, o meu servo está fazendo conforme eu estou ordenando. Ele está guardando os meus estatutos, os meus mandamentos. A minha palavra está no seu coração, Ele tem nela prazer. Então eu estou enviando livramento, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. Ele cobrirá-me com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua palavra será escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola no meio-dia. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas em Cristo não serei atingido. A visão que Ele me dará, que os inimigos cairão mortos na praia, e eu encantarei o hino da vitória. Então nesta noite, manto de rassaio, entra nesse devassaio, entenda que o Senhor, Ele tem projeto contigo na face desta terra. Erga a tua cabeça nesta noite, bate o pó da aleluia da tua ferramenta espirituais, e dispõe nesta noite a estar na presença do Eterno. O Eterno quer te visitar nesta noite. Ele quer trabalhar no teu interior. Ele quer mudar o nosso caráter, a nossa
Glória a Deus. Quando Jesus Cristo ele orou, na oração, aleluia, Mateus capítulo 6, versículo 13, ele sabia que o agente, que Satanás, ele sempre ia tentar os homens. E quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo de número 13, se você ler, você vai ver. Na oração, Jesus já dizendo: olha, Pai, não permitas que induzas a tentação, mas nos livra de todo mal. Jesus sempre estava preocupado. Jesus sempre tinha aquele sentimento de proteção. E na oração sacerdotal, no capítulo 17 do livro de João, ele diz: Senhor, Deus Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu sei que eles vão ser tentados, eu sei que eles vão ser vituperados, eu sei que eles vão ser angustiados, traídos, desprezados, mas a minha oração é: Pai Santo, Tu me conheces, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que eu livre-o do mal. Então o livramento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família está em Jesus Cristo nosso Senhor. Somente nele e por ele é que recebemos esse livramento. Então Jesus Cristo, amados, foi o nosso maior exemplo de vitória nas tentações. É por isso que ele não cedeu às tentações. Mas eu quero mostrar para vocês agora, em Mateus capítulo de número 3, a partir do versículo 16 e 17, que Jesus Cristo ele foi tentado. Veja só o que acontece aqui. Aleluia. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 16 ao 17, para você entender uma coisa forte ou forte. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que ele abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso aqui é uma exaltação. Jesus Cristo, quando estava nas margens do Rio Jordão, veja só que aquele momento foi um momento maravilhoso. Jesus é o maior exemplo de vitória nas tentações. Observa que quando Jesus ele acabou de sair da água do Rio Jordão, onde ele foi batizado nas águas, ele mesmo não precisava ser batizado, mas ele deixou-se batizar para cumprimento de toda a justiça. E no momento em que ele sai da água, a Bíblia diz que os céus se abriram. Os céus se abriram. Naquele momento que os céus rompem, o Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba. A manifestação do Espírito de Deus ali, naquele momento, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento em que os céus se abrem, a pomba desce como símbolo do Espírito. Ele mesmo ouviu a voz do Pai. Não foi ninguém que disse, não, foi ele mesmo que ouviu. Ele ouviu a voz do Pai dizendo: Este aí é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, naquele momento Jesus estava cheio do Espírito Santo. Naquele momento ele estava cheio do poder.
Naquele momento ele estava cheio da autoridade. O pai estava confirmando a sua filiação, que de fato o amava e era o filho que ele havia, aleluia, preferido. Jesus ali está iniciando o seu ministério. Mas quando você chega no capítulo 4, você vai ver, mesmo com esse todo o aparato, com a presença do Espírito Santo, com a validação do Pai, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Porque o Filho de Deus teve que ser tentado. Assim como o primeiro Adão foi tentado lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão, ele cedeu à tentação. E quando Jesus, ele vem como segundo Adão. O primeiro Adão era imagem e semelhança de Deus, correto? E o segundo Adão também. O segundo Adão vem com todo esse poder mais elevado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E Satanás agora, sabendo que todo homem havia pecado e destituído estava da glória de Deus, Romanos 3, 23, agora vai tentar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, como segundo Adão, ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Ele venceu não só a tentação, mas ele também venceu o tentador, que é o agente da tentação, pelo poder da sua palavra. Glória a Deus. Ele venceu apenas pelo poder da sua palavra. Aleluia. O seu propósito ali na cruz do Calvário foi para identificar com a nossa humanidade e entender que tudo que passamos hoje, ele também passou. Ele não é indiferente com a tentação que você está passando. Ele não é indiferente porque ele também passou por essa tentação, mas ele não cedeu à tentação. Escrito está que não temos outro sumo sacerdote que possa compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então ele foi tentado, mas não pecou, permaneceu fiel ao Pai, fiel à palavra, ele honrou a aliança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o desejo dele é que também sigamos as suas pisadas. Então nesta noite entenda que Satanás, ele sempre terá as suas estratégias para nos tirar da presença do Senhor. Aleluia. Mas fiel é Deus. E quando Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, ele diz: olha, sede sóbrio, mantenha a sua mente limpa, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda bramando como se fosse um leão, rugindo, se agigantando, trazendo medo, procurando uma presa vulnerável para tragar. Portanto, permanecei firme, porque assim como vocês foram tentados, muitos irmãos também foram tentados no mundo. Então a tentação não é pecado, o pecado é cedermos à tentação. Então veja só, amado, que Satanás, ele tem as suas armadilhas, ele tem as suas estratégias, e as estratégias de Satanás é o mundo. Mas a Bíblia está dizendo em 1 Epístola de João 5,19: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Sabemos, amados, que esse mundo inteiro jaz no maligno de Satanás. Ele sempre usará tudo o que há no mundo para tentar nos
nosso itinerário. Ele também tentará usar o nosso corpo, a nossa carne, a natureza pecaminosa para tentar nos afastar de Deus. Mas precisamos, amados, chegarmos mais ao Senhor. Glória a Deus. A tentação só é manifestada quando nós cedemos, quando nós abrimos a porta, quando nós convidamos, quando nós cedemos. Mas se procurarmos vivermos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Ele nos dará a força necessária, aleluia, para vivermos separadamente e exclusivamente para o Senhor. Assim como Satanás usa o mundo, ele usa o corpo como agente e usa também a alma do ser humano, que é o nosso homem interior. Então tudo quanto vem ao sentimento, se guardarmos, enclausurarmos nesse sentimento, aleluia, levaremos uma vida presa. Então hoje muitas igrejas, muitas denominações, eles não querem mais confrontar a Satanás. Eles não querem mais expulsar os espíritos imundos que andam perturbando as pessoas. A religião que nem mais confronta o inimigo, a religião que nem mais fala do nome dele para não incomodar as leis mundiais, as leis municipais. É o que está acontecendo, e Satanás tem se agigantado, e o número de alma dos desobedientes tem crescido assustadoramente, porque muitos cristãos já não querem mais buscar a face do Senhor e pôr em liberdade aqueles que estão cativos. Mas nós estamos aqui para dizer que Satanás é o teu opositor. Satanás não está feliz com a sua posição. Satanás, ele não está feliz com você caminhando e estando na presença de Deus. E por isso ele vai usar toda a habilidade maligna que ele tem para tentar frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. Mas assim como Jesus venceu e declarou, dizendo pelo poder da palavra, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O nosso Deus, até Deus, ele é de Satanás. Os demônios, os espíritos imundos têm que submeter-se à autoridade de Jesus. Amém. Por isso o texto que nós lemos nesta noite está declarando que ele em tudo padeceu e sendo tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados. Quer socorro nesta noite? Se lança aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O homem por si mesmo não pode se libertar. O homem natural não pode se libertar com forças espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. Somente pelo poder da palavra, somente pelo poder do nome, somente pelo poder do sangue. Então aquilo que está incomodando a sua vida, que você sabe que é vulnerável e é tentado nesta área, começa nesta noite a apresentar ao teu Deus que está neste lugar, porque o socorro será imediato nesta noite. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do monte da direita,
O meu socorro não vem do monte da esquerda, está muito mais além. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os seus pés vacilem. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda-disso. O Senhor, aleluia, é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para todo sempre. A tentação não terá domínio sobre a nossa vida. Aleluia, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Louve ao Senhor. Nós lemos